Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos estão felizes com Jesus. Por Deus nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para aprendermos mais da sua bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 8, como foi falada, e tem por título a mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. A lição está baseada em Ezequiel capítulo de número 13, versículo 3, e Ezequiel capítulo de número 34. Amém, irmãos? A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, alertar contra os falsos profetas. Segundo, advertir acerca dos pastores infiéis. Terceiro, explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Amém, irmãos? Esta lição é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Um tempo em que se aproxima da volta de Jesus Cristo, e um tempo também que cresce o número de apostasia. Então veio numa hora certa, na hora correta. Tópico 1 diz assim: profecia contra os falsos profetas. 1.1 diz: Deus prepara o povo para entrar em Canaã. Esse primeiro tópico aqui, irmãos, o comentarista vai colocar que quando Deus está conduzindo o povo que saiu da terra do Egito para entrar na terra de Canaã, Deus vai advertir o povo contra falsos profetas que eles iam encontrar nessa terra de Canaã. E Deus dá algumas advertências para o seu povo, para que o povo não fosse enganado. Diz assim: notemos que Deus avisou que o referencial para discernir se a mensagem deveria ser recebida não era a realização de um sinal ou prodígio, mas a palavra de Deus já revelada ao povo. A palavra de Deus continua sendo a revelação maior sobre a vontade de Deus para a humanidade. Precisamos passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, todas as mensagens e ensinos. Isso é importante. Isso é importante. Então, o que valida se a gente tem que receber a mensagem ou não, o comentarista coloca, e é verdade, que não é o sinal ou prodígio. Por quê? Porque tem muita gente que não pode ver um sinal ou um prodígio que ele já se derrete todo, já se deixa influenciar. Tem gente que não pode ver aparentes milagres, que eles já passam a crer que é Deus que está operando, quando na verdade espíritos enganadores ou demônios também operam milagre, ou fazem prodígio, fazem sinais. Então, muitas pessoas que não conhecem as Escrituras, que é a pedra de toque para provar se a mensagem que o profeta está pregando é de Deus ou não, essas pessoas são facilmente enganadas ao ver alguns sinais e prodígios. Quem se lembra aqui daquele texto que está em Êxodo, capítulo de número 7, quando fala que Moisés e Arão estão diante de Faraó e eles jogam seu cajado no chão e o cajado se torna em serpente. E logo os sábios
Os encantadores do Egito também fazem a mesma coisa, jogam o seu cajado e aí o seu cajado se torna em serpente. Então percebe que as trevas, o poder das trevas também fazem sinais e prodígios. Agora o que nós temos que entender é que se esses sinais, esses prodígios, eles têm base bíblica. Se eles passam no Cristo, porque o falso profeta, ele vive contradizendo as escrituras sagradas. O falso profeta, ele promete até o que a Bíblia não promete. Então é necessário que nós conhecemos as escrituras sagradas, conhecemos o nosso Deus, para saber se a mensagem do profeta é de Deus ou não. Então existe um grupo de pessoas na igreja que elas são alvo desses falsos profetas, os incautos, as pessoas imprudentes. Quem são os alvos dos falsos profetas? São os meninos na fé, os meninos que Paulo fala que são levados por qualquer vento de doutrina. São pessoas que não cresceram em Cristo, que não cresceram em conhecimento de Deus e das Escrituras Sagradas, que não amadureceram, que não têm experiência com Deus. Então esse tipo de pessoas que nunca despertaram para conhecer Deus através das Escrituras, essas pessoas são um alvo fácil desses falsos profetas. E aonde os falsos profetas encontram esse grupo de pessoas, eles dão seus shows, eles fazem as suas festas. É frustrante para eles quando eles encontram uma igreja que tem a sua vida pautada nas escrituras sagradas, nos ensinos de Deus. Eles não conseguem dar os seus shows. E o que a gente vê, irmão, de pessoas sendo enganadas por aparentes milagres e falsos ensinos. A gente que tem redes sociais, de vez em quando a gente depara com esses camaradas, hein? Enganando as pessoas. Aí eles colocam lá o tema da live das profundas revelações. Irmão, o que chove de pessoas lá, essas lives, dizendo: fala Deus, eu preciso ouvir Deus falar, mas a Bíblia em casa está fechada. E é incrível que para Deus falar nessas lives com um cidadão, ele tem que fazer o Pix de 100. Tem que compartilhar. E as pessoas estão sendo enganadas, por não conhecer a Deus e não conhecer as Escrituras Sagradas. Porque Deus não faz nada que contradiz as Escrituras. Deus não faz nada que contradiz a sua palavra. Eu acredito que Deus faz milagre, acredito que Deus ainda revela, mas Deus não sai aí revelando, irmão, sem propósito. Amém, irmãos? Então Deus não faz nada que contradiz a sua palavra.
1.2 diz assim: o povo desprezou os profetas de Deus. Eu vou resumir o 1.2 e 1.3, porque fala do mesmo assunto. Atuação dos falsos profetas. 1.2 diz assim: todo o reino do norte, como o reino do sul, desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. 1.3 diz assim: infelizmente muitos seguiram mensagens que não chamavam ao arrependimento, mas procuraram tranquilizar o povo e mantê-los em suas práticas pecaminosas. Então aqui fala do conteúdo da mensagem do falso profeta. Tanto o reino do sul como o reino do norte, eles desprezaram os profetas de Deus que Deus enviou, que chamavam o povo ao arrependimento, e abraçaram os falsos profetas que pregavam uma mensagem assim mais light, uma mensagem mais de amor. No tempo do profeta Jeremias, acredito que a maioria recorda que Jeremias teve um embate com um falso profeta por nome de Ananias. Quem lembra? Jeremias capítulo 28, depois você lê em casa. E Jeremias chamava o povo ao arrependimento, dizia para o povo se submeter ao cativeiro, porque o cativeiro ia durar 70 anos. Por outro lado, veio o falso profeta Ananias dizendo: não, isso é com santo. O profeta radical: 2 anos Deus vai trazer vocês de volta. Jeremias dizia assim: o jugo é de ferro, mas o falso profeta dizia: o jugo é de madeira, vai ser quebrado. Deus precisava, irmão, de 70 anos para curar o povo da idolatria. Mas o falso profeta dizia assim: não, só 2 anos. Amém, irmãos? Então, irmãos, o povo desprezou os profetas que Deus enviou por causa do conteúdo da sua mensagem, porque o conteúdo da sua mensagem era arrependimento. E esse tipo de mensagem às vezes não cai bem no coração, né? As pessoas não gostam muito desse tipo de mensagem, que nos confronta a mudar. Jeremias diz que eles curavam a ferida do povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não havia paz. E era isso que o povo queria ouvir, hein? O povo estava emaranhado, né? Na idolatria, no pecado, mas o povo queria ouvir uma mensagem de paz e de prosperidade. Uma mensagem de bênção, hein? Não uma mensagem de conserto, não uma mensagem que nos confronta a se arrepender e voltar para Deus. Porque geralmente hoje também é assim, hein? Às vezes as pessoas estão no pecado, mas não querem sair deles, mas querem ouvir uma mensagem que faz com que a pessoa se sinta confortável no pecado que está praticando. E os ministros do diabo, eles operam dessa forma. O conteúdo da mensagem do profeta enviado por Deus
É uma mensagem cristocêntrica, redentiva. É uma mensagem que Cristo está no centro sempre, que Cristo é glorificado. É uma mensagem que fala da cruz de Cristo, que fala do arrependimento, da salvação, do abandono das práticas pecaminosas, uma volta para Deus. Mas o conteúdo da mensagem do falso profeta é uma mensagem antropocêntrica, ou seja, o homem está sempre no centro. Vocês já viram, né, aquela falácia aí dos falsos profetas que diz que o homem é o centro do coração de Deus. Aquelas mensaginhas de TikTok aí que muito crente gosta, né? Que massageia o ego. E esses dias eu vi um vídeo que tem um camarada aí muito influente, um coach muito influente, e eu tenho birra desses camaradas, que ele falou que a Bíblia não é sobre Jesus, a Bíblia é sobre nós aqui na terra. Eu não sei aonde foi ou qual é a Bíblia que ele leu. Porque você lê a Bíblia, irmão, de Gênesis Apocalipse, o centro da Bíblia é Cristo. A mensagem da Bíblia é Cristo. Então, o conteúdo da mensagem do falso profeta é antropocêntrica. O homem está sempre no centro. O homem é mais glorificado do que a Deus. Humanizam Deus e divinizam o homem. E muita gente gosta desse tipo de mensagem. A mensagem do falso profeta, ela é egocêntrica. Ou seja, ela massageia o ego das pessoas. Ela infla o ego das pessoas. Nós precisamos desinflar o nosso ego, ter o nosso ego transformado. Mas a mensagem do falso profeta, ela infla o nosso ego. A mensagem do falso profeta, ela é uma mensagem hedonista, ou seja, uma mensagem voltada para a satisfação dos nossos prazeres, às vezes mundano. Ela alimenta a cobiça do povo. Muita gente gosta, aplaude, corre, vão em busca desses camaradas. Mas Deus sempre envia os seus profetas. Irmão, não ouça pessoas que fazem você se sentir confortável na prática dos seus pecados. Ouça quem te confronta, ouça quem quer te levar para mais perto de Deus. Não saia ouvindo qualquer pessoa aí nesses canais de YouTube, nas internet. Seja seletivo. Procura saber se a mensagem desse pregador que você está ouvindo, ela está pautada nas Escrituras. Amém, irmãos? Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a mensagem dos falsos profetas.
que querem tranquilizar o povo a mantê-los em suas práticas pecaminosas. Ponto 2.1, atividade do pastor. A expressão hebraica usada para pastor, segundo James Strong, transmite várias ideias: apacentar um rebanho, pastoreá-lo, guardar. Então a nossa lição de hoje também ela fala sobre os pastores infiéis, né? E uma das atividades do pastor é que o pastor ele é alguém que apacenta, que cuida, que guarda, que orienta, que guia as pessoas. Então, se um pastor, um líder, não tem essas características de apacentar, de guardar, de guiar as pessoas, de cuidar, essa pessoa não se enquadra nas características de um verdadeiro pastor. Os pastores de Israel, os líderes eram estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Nossa lição passada falou sobre ovelhas, né? Que nós somos ovelhas do pasto do Senhor, do rebanho do Senhor. E como ovelha, nós precisamos de ser pastoreados. Nós precisamos de uma liderança, estar debaixo da autoridade de uma liderança, para que nós não sejamos ovelhas que não têm pastor. Porque uma ovelha que não tem pastor, ela é uma ovelha vulnerável. É uma ovelha sem proteção. Então todos nós precisamos de um pastor. E quando a gente vê, irmãos, muitas pessoas por aí que não têm pastor, a gente deve correr desse tipo de gente. A gente encontra com pessoas aí que congregam no monte. Onde é que você congrega? Eu congrego no monte. Pessoas que andam por aí pregando, a gente pergunta: aonde é que você congrega? Quem é seu pastor? Eu não preciso de pastor. Eu não tenho pastor, meu pastor é Deus, meu negócio é eu e Deus. Pessoas que dizem que é do manto, do mistério, mas você pergunta: aonde é que você se assenta para aprender? Pessoas assim são vulneráveis. Pessoas assim não crescem. Pessoas assim são insubmissas. Eles vivem assim porque é andarilho, né? Vocês já viram o andarilho. Não dão conta de ser submissa à liderança. Vive por aí, ensinando o povo de Deus, pregando para o povo de Deus. E muitas pessoas olham assim e dizem: rapaz, é um profeta. Amém, irmãos? Pastores que apacentam a si mesmos, 2.3. A denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor. Contudo, visava seus próprios interesses, comer a gordura, vestir a lã e degolar o cevado, além de agir sem amor, rigor, dureza e não socorrer a mais necessitadas. Então, se você lê Ezequiel, você percebe que Ezequiel está sendo usado por Deus para denunciar esse tipo de gente, que
infelizmente a gente tem que falar. Infelizmente tem, pastor Celino? Infelizmente tem esse tipo de pastor que está à frente de trabalho, de igreja, que não está nem aí para as ovelhas, hein? Que visam o lucro, né? Que vê o ministério como uma carreira de celebridade, que vê o ministério como uma forma de enriquecer, de ganhar dinheiro. Às vezes o camarada não dá conta de trabalhar lá fora, mas ele procura um escape em querer ser pastor para se beneficiar a si próprio. Nosso pastor aqui sempre fala, ele tem 3 formaturas, 3 ou 4 formaturas. Ele poderia viver muito bem disso, mas pelo chamado de Deus, a convicção que ele tem no coração, ele é pastor de igreja. Então a gente percebe que é uma pessoa que não tem a intuição, a vontade de querer lucrar em cima da igreja. Mas infelizmente tem muitas pessoas por aí, muitos pastores por aí, que estão no ministério somente visando o lucro, apacentar a si mesmo. E a Bíblia fala do falso pastor. João capítulo de número 10, fala do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, mas em contrapartida também fala do ladrão e do salteador. E muitas vezes as pessoas usam esse versículo de forma equivocada, dizendo: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Quem já viu isso? Não diz que é o diabo? Não é o diabo, irmão, ali. Quando a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, está falando do falso pastor, do salteador que não entra pela porta. Ele está influenciado pelo diabo, mas não é o próprio diabo. É um falso pastor que está sendo influenciado pelo inimigo para matar, roubar e destruir. Amém, irmãos? Ponto 3. (3.1) diz assim: dons de Deus para a igreja. Dons de Deus para a igreja. Assim, enquanto a igreja estiver neste mundo, será cuidada como rebanho de Deus pelo Senhor, por intermédio daqueles que Ele tem dado, capacitado pelo seu Espírito Santo, visando aperfeiçoamento, edificação, amadurecimento e crescimento, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo de número 4. Quem já leu sabe que lá fala sobre os dons ministeriais, né? Pastor, evangelista, profeta, doutor, né? E Deus distribuiu esses dons ministeriais para as pessoas, para nós, com propósitos específicos, né? E o primeiro propósito de Deus ter dado esses dons ministeriais para a igreja, primeiro é visando o aperfeiçoamento. Aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar ali traz a ideia de consertar um osso quebrado. Consertar aquilo que se quebrou. Então foi para isso que Deus nos deu o dom, para consertar coisas que foram quebradas, pessoas quebradas. Quantas pessoas estão quebradas, que foram quebradas e estão perto de nós, quebradas pelo pecado,
quebradas emocionalmente, espiritualmente. E Deus nos chamou para consertar essas pessoas. Deus nos deu dom, segundo, para edificação, para edificar pessoas. Para amadurecimento e crescimento. Deus não nos deu dom para benefício próprio. Deus não nos deu dom para sermos famosos. Deus nos deu dom para usar em benefício de outras pessoas, para edificar os nossos irmãos, para amadurecimento dos nossos irmãos, edificação dos nossos irmãos. Então isso aqui vai contra o egoísmo. Pessoas que querem vir para o ministério na intenção de beneficiar a si próprio. Deus não nos deu dom para isso, mas para usar em benefício da sua noiva, da sua igreja, do corpo de Cristo. Então, se Deus te chamou, se você tem um chamado de Deus, você precisa ter isso em mente. Que as coisas não giram ao seu redor. Nós precisamos ser usados por Deus, mas não para benefício próprio, mas para a edificação das pessoas. Amém, irmãos? Aperfeiçoamento, edificação, amadurecimento e crescimento, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. 3.2 Falsidade nos últimos dias. Precisamos, pois, estar atentos e seguros na palavra de Deus para não sermos levados por espíritos enganadores. Coloca aqui para mim, por favor, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Espíritos enganadores. Quando é que esses espíritos estão mais atuando, irmão? Nos últimos dias. E eu pergunto para você, nós estamos vivendo ou não os últimos dias da igreja na terra? Como é que está escrito? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia em grande medida, irmão. Isso às vezes me angustia. E angustiava também Paulo. Ver pessoas que há muito tempo pregou no nosso meio, nas igrejas, nas assembleias de Deus, irmão. Ver pessoas que foram promovidas, hein? Levantadas pela igreja, apostatando da fé. E esses dias um amigo meu mandou um vídeo de um pastor que era da Assembleia de Deus, que ainda diz que é da Assembleia de Deus, né? Mas a Assembleia de Deus não tem ele como pastor da Assembleia, porque ele apostatou da fé. E ele pregou em muitos congressos grandes no Brasil, no mundo, conhecido mundialmente. Só que agora o camarada virou a cabeça. Primeiro ele perdeu o casamento, agora ele está apoiando o partido de esquerda. E está dizendo que é possível um cristão votar num partido de esquerda. E ele é o
articulador, né, para convencer, para influenciar a massa cristã para votar no partido de esquerda, que é a favor do aborto, legalização das drogas, de casamento de homem com homem, mulher com mulher, que é a favor de fechar as igrejas, porque já prometeu. E ele está fazendo campanha agora. E eu pergunto para você, isso é apostasia ou não é? Pastor, irmão, da Assembleia de Deus. E muita gente está dando ouvido para esse tipo de gente. Se apostasia. Apostasia. Espíritos enganadores. Israel tinha as escrituras sagradas e os profetas que o Senhor enviou, porém desprezaram-os. E nós hoje? Temos a Bíblia completa, o Espírito Santo habitando em nós e os dons ministeriais. Como estamos reagindo às providências de Deus para a sua igreja? Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. O diabo também tem os seus ministros. O diabo também tem os seus ministros, que é influenciado pelo espírito demoníaco. Um dia eu vi um camarada dizendo assim, muito conhecido, irmão, influenciador, né? Influência digital. Um amigo meu, certo tempo atrás, diz assim: rapaz, eu estou estudando com o cara mais profundo em Bíblia do Brasil, obreiro da Assembleia de Deus. Eu disse: quem é ele? Ele falou: fulano. Eu disse: meu Jesus. Ele se apresenta como um camarada profundo em Bíblia, revela aquilo que a Bíblia não fala, que convida você a ler a Bíblia que você nunca leu. Eu não sei que Bíblia é essa. Aí esses dias ele estava falando assim, que os pregadores de hoje não precisam pregar. Nós não fomos chamados para pregar sobre inferno e condenação. Nós fomos chamados para pregar o amor de Deus. Porque essa é a mensagem do falso profeta, do falso ensinador. Pregar sobre o amor, porque ele diz que pregando sobre o amor as pessoas são mais convencidas do que pregando sobre condenação e inferno. E eu pergunto, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Então, irmão, tomamos cuidado com esses espíritos enganadores que têm influenciado pessoas no nosso meio. Eu falo redes sociais porque a gente usa redes sociais e a gente se depara, todos aqui se deparam com esse tipo de gente. Então, tome muito cuidado, estamos vivendo um tempo de apostasia. Mas nós que fomos chamados por Deus, você que tem convicção do seu chamado, cumpra o seu ministério. Pregue a palavra, seja fiel às escrituras sagradas. Amém? Paute a sua vida pelas escrituras sagradas. Vê se os ensinos passam no crivo das escrituras sagradas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus